Shalom. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar nesse vídeo. Eu queria dessa forma, deste vídeo, nós vamos gravar este vídeo, nós vamos falar de alguns conceitos, né, sobre o racionalismo cristão, tá? Vamos fazer aqui algumas explicações sobre o que é o racionalismo cristão, né? A espiritualidade é nômade e não tem endereço fixo. Somos eternos viajantes. Viemos, observamos, crescemos, amamos e vamos para casa. O mundo espiritual é o nosso verdadeiro mundo. A verdadeira vida espiritual, porque todos somos espírito, inclusive a força criadora, né? Muitos chamam de Deus, né? Espiritualismo mundial, racional e científico, né? A composição do universo e princípios racionais e científicos, força e matéria. Nome de fantasia, Universidade Mundial Astral Superior. O nosso saudoso professor Benito Bifano. A presente obra do espiritualismo mundial racional e científico, atualmente denominado Emerec, além de tratar da vida fora da matéria, é um código de princípios que se destina a orientar o indivíduo durante a sua existência na Terra. Estes princípios foram implantados no mundo Terra na década de 1910, através de intuições do astral superior, a um grupo de médiuns gabaritados em sessões presididas por Luiz de Matos, o qual contava com a assistência do espírito do astral superior, Padre Antônio Vieira e outros. Tal como foram as instruções passadas na época e pelas quais implantou as Luiz de Matos, a humanidade são as demonstradas nesta obra, com seus conteúdos original. Muito se vincula o tema espiritualidade à religião, equívoco que vem ocorrendo geração por geração, distanciando cada vez mais a humanidade do verdadeiro entendimento do fenômeno espiritualidade. A espiritualidade é criação primária e natural. Religião é obra humana terrena, sendo completamente separada uma da outra. Para este tema, tomou Luiz de Matos total apreço em proclamar a distinção entre uma e outra. Estudioso desse assunto há mais de 50 anos, né? O nosso saudoso, né, o professor Benito Bifano, autor desta obra e presidente do espiritualismo mundial racional e científico, vem ao longo desta década dinamizando, divulgando e praticando os ensinamentos propostos pelo mestre Luiz de Matos. Só uma observação aqui, né? Nosso saudoso professor Benito Bifano já falecido, né? Há mais ou menos uns 2 anos. Mas ele é o autor desta obra aqui, a qual nós vamos começar a divulgar, né? Humanidade, Manual Prático da Espiritualidade, Patrimônio da Humanidade. A cura pela palavra, professor Benito Bifano.
abnegado e indelável defensor dos ensinamentos verdadeiros propostos, desempenhava, como grande estudioso e profundo conhecedor do tema trazido ao conhecimento da humanidade pelo precursor Luiz de Matos. Hoje, militava de forma ampla nas questões relativas ao ser humano, possuindo as seguintes qualificações. Vamos falar aqui algumas qualificações que ele tinha. Palestrante italiano, radicado no Brasil desde 1959. Psicoembriólogo, diplomado pela Johann Biology International Society. Psicanalista formado pela Academia de Psicanálise e Ciências Humanas, SIMP, São Paulo. Presidente, no caso, ex-presidente, já falecido, do Espiritualismo Mundial Racional e Científico desde 1999. Ex-membro do Racionalismo Cristão, onde atuou por mais de 20 anos como diretor da filial de Santana, São Paulo, implantando posteriormente de forma abnegada, com patrocínio próprio, a filial do Butantan, onde assumiu a presidência desta filial entre 1988 e 1997, com grande contribuição na divulgação da doutrina, como programas de TV, rádio, edição e livros, etc. É ainda, certificado pelo Dale Carnegie, orientar o indivíduo, quer dizer, esclarecê-lo sobre alguns assuntos que não se encontram divulgados em outra parte e que são de capital importância no ajustamento das atividades humanas. Toda criatura que se preza de possuir um senso de responsabilidade procura não errar nas suas funções pessoais. Resulta disto ter a necessidade imperiosa de pauta os atos da sua vida por um regime educacional que sirva de padrão na órbita dos conhecimentos de ordem moral. Isto porque, se o objetivo é de errar o menos possível, o caminho para tal conquista será unicamente o que estiver contido no plano das práticas moralistas. E por moral, todos entendem uma conduta que não ofende os hábitos e costumes generalizados num determinado meio homogêneo, subordinado às normas espiritualistas que representam as mais altas expressões da espiritualidade ambiente. Elevar essa expressão é um movimento que se precisa realizar para o proveito próprio da coletividade que o promova. Por isso, o trabalho, o esforço, a dedicação não deverão ser só de um indivíduo, mas de muitos, não sendo de todos. É preciso, porém, que cada qual, individualmente, separadamente, cumpra o seu dever, fazendo a sua parte sem olhar para trás ou para o lado, para ver quem o segue mais para frente em busca deste objetivo. A tendência geral do espírito, depois que encarna, é a de viver para a matéria. Isso se dá quando não adquiriu, por força de duras provas e penosas experiências, em inúmeras reencarnações, pelas quais passou, um certo estado de consciência da vida atingido pelo crescimento da espiritualidade. A humanidade pode ser classificada em duas grandes ordens, a saber, a dos espíritos adoradores e a dos espíritos independentes. Estas duas ordens contêm subdivisões
que correspondem à escala do progresso adquirido no curso das encarnações sucessivas. O grau da espiritualidade média pode-se afirmar encontra-se na faixa de transição intermediária, que separa o campo dominado pela mentalidade adorativa do outro, em que resplandece a concepção do ego autônomo, livre, forte, independente, senhor de si e conscientemente responsável por todos os seus atos, embora unissonantemente componente do todo. Assim, pois, encarnado, o aspecto fundamental da evolução do ser humano não se pode deixar de divisar a linha média da espiritualidade que, simbolicamente, separa as duas camadas, um ou os dois campos aferidos por uma escala de graduação ascendente e por onde se registram os valores espirituais inferiores relativamente aos superiores. Os espíritos adoradores, todos ordenados na camada inferior, encontram-se encarnados desde os cervícolas, uma das primeiras fases da encarnação em forma humana, até aquela personalidade especuladores das mais requintadas à prática de adoração, congregados pelas vetustas ou modernas organizações religiosas. Na faixa de transição, se confundem os espíritos encarnados, ainda ansiosos de encontrar na natureza um Deus, com aqueles outros que, rejeitando as genuflexões contemplativas e as derrotas atitudes sacerdotais, combatem dentro e fora de si, com mais veemência e decisão, os erros, os ardores incendiários, as tendências facciosas, a índole apaixonada e o temperamento lateral e de restrição partidária. Os espíritos independentes, integrantes da camada superior, registram sua passagem desde aquelas etapas em que refugam as vocações idealistas em que sobressai o domínio sobre as vibrações produzida pelos shoppings em que se degladiam os povos até a etapa final em que a sua espiritualidade tinham criado um ambiente mental superior ao máximo formado no planeta em que o seu interesse esteja dedicado em favor de toda a humanidade, sem restrições, com visões largas. Com autoentendimento, clarividência, seguro e imperturbáveis, na senda que os conduz aos mais elevados desígnios. O espírito encarnado é sempre espírito e, como tal, não pode ser visto senão como uma partícula da inteligência universal. Sujeito às injunções da vida terrena, algumas das quais escapam totalmente aos ditames de sua própria vontade. Daí a necessidade de encarar a posição do indivíduo encarnado em situações desfavoráveis em qualquer região do planeta, com simpatia e elevação de sentimentos, de vez que não há humanidade A ou humanidade B, mas uma única associação de espíritos encarnados a ocupar o mundo terra e a viver para um fim exclusivo, que é o de alcançar progresso espiritual. Humanização há de ser o lema comum, e cooperação, colaboração
e confraternização. Há de seus índices que destruirão todas as dissensões fortalecedoras das correntes inferiores. O espírito é um operário que pratica com seu esforço, com a sua inteligência, com a sua operosidade de evolução geral. Ele trabalha diretamente para um conjunto e indiretamente para si. Esta acessão é verdadeira, que se refere a ela ao encarnado, que, ao desencarnado, no trabalho em corpo astral, o conjunto é o universo. No trabalho em corpo carnal, o conjunto é principalmente a humanidade. Por mais agitado que sejam as conturbações na face da Terra, cabe ao encarnado pensar com elevação e agir com humanidade. Para alcançar essa orientação, basta refletir que o aluno do primeiro ano não pode merecer recriminação por não saber tanto quanto o aluno do quinto ano do mesmo curso. O caso é idêntico com respeito aos encarnados, que se distribuem pelo mundo terrestre nas mais variadas graduações espiritual, obedecendo às disposições de organização astral, subordinado às leis naturais que regulam a vida em todas as suas sutis derivações. Consequentemente, nenhum motivo pode justificar irritações e malqueranças no âmbito dessa concepção, de vez que cada qual age sob um estado que corresponde a seu grau de evolução, não sendo possível a ninguém ir além das suas máximas possibilidades. Erroneamente, julgam os religiosos, imbuídos em ideia de santidade, que são umas perfeições em matéria de espiritualidade, mas por mais penoso que se afigure ao espírito adorador conciliar o seu entendimento com a classificação do seu estado aqui apontada, de nada lhe valerá a sua obstinada intransigência em querer fechar os olhos à verdade, porque à custa de novas encarnações, de muitas e prolongadas meditações, de estudos, de sofrimento, de trabalho e de experiência, terá de conquistar os graus de espiritualidade que lhe faltarem para que seu espírito alcance o conhecimento da realidade com a força de convicção que resulta da evidência dos fatos. Espiritualidade e intelectualidade são faculdades diferentes que o indivíduo primora independentemente uma da outra, podendo avançar mais no desenvolvimento de uma do que na outra. No curso da encarnação, conforme as circunstâncias do seu viver, entretanto, as duas são indispensáveis. A evolução do espírito, pelo que terão de ser conquistada sob o império de uma determinação irrevogável. O desenvolvimento espiritual e intelectual obedece a uma complexidade de aptidões, de conhecimentos, de experiência, de exercícios e de soluções que o espírito só pode obter encarnando um considerável número de vezes e em lugares diferentes. É do conhecimento comum que os povos diferem uns dos outros, de estado para estado, mais profundamente de nação para nação, pelos seus hábitos e costumes, pelas suas tendências e temperamentos, pelos seus gostos e inclinações. Em cada um desses aglomerados humanos, o espírito conta com determinada oportunidade de desenvolver faculdades que estão em atraso quanto ao desenvolvimento já adquirido em outras.
O que o espírito procura antes de encarnar é conseguir o equilíbrio na sua evolução para produzir uma situação normal ou de constrangimento no meio em que vive de exercer a sua atividade. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade nessa introdução deste trabalho, né? Que fala da questão de nós, seres humanos, como espíritos encarnados, né? Que nós temos que procurar desenvolver a nossa evolução espiritual aqui neste mundo terra, né? Procurar por meios, né, aprovados pela espiritualidade, tudo aquilo que nos convém para um melhor entendimento da nossa vida aqui. Nos próximos vídeos nós vamos explicar mais um pouco sobre a questão, nós vamos entrar aqui em vários temas, né? Falar sobre um pouco da espiritualidade, o que é o racionalismo, né, científico, né, que o nosso amado e querido professor Benito Bifano nos deixou. Vamos dar continuidade neste trabalho, né, lendo aqui, né, tentando explicar este trabalho que ele deixou para nós. Humanidade, Manual Prático da Espiritualidade, Patrimônio da Humanidade. Vamos adentrar mais um pouco depois neste assunto para melhor entendimento da nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui, qual o propósito de nossa vida aqui neste mundo terra. Um abraço a todos e até uma proximidade, se Deus quiser. Namastê.